Farroupilha teve início na última sexta-feira, quando a gente teve uma belíssima cerimônia lá no CTG Camaquã, que foi a chegada dos cavalarianos do Piquete Chama Crioula. Inclusive você acompanhou aqui na Sul TV as imagens daquela cerimônia muito bonita que foi realizada. Até a chuva, né, serviu para que a gente mudasse o lugar neste ano, né, para acontecer aquela cerimônia, e ficou muito bonito, assim como nos anos anteriores. E essa programação, ela prossegue, tem muita atração, muita coisa bacana. Agora há pouco a gente mostrou a reportagem de Valério Veiga, que esteve hoje em um dia belíssimo lá no CTG Camaquã, mostrou essa programação que nós tínhamos no dia de hoje. E nós estamos recebendo aqui a Lisele, que é a patroa do CTG Camaquã, porque ainda tem muita programação, ainda tem muito baile, ainda tem... Daqui a pouco a gente vai falar daquela parte boa que é a comida também, né? Então tem muita coisa legal para o pessoal aproveitar na Semana Farroupilha aqui em Camaquã, né? Então, boa tarde, Gil, boa tarde aos nossos amigos de casa. Realmente a Semana Farroupilha, ela começou há pouco, né? Nós temos muita programação ainda pela frente. Sexta-feira a chuva nos brindou, né? Foi uma constante durante todo o percurso de Alegrete até aqui em Camaquã. Os cavalarianos relataram isso, que a chuva foi uma grande companheira nesse percurso, e ela abriu também a Semana Farroupilha. Mas como a gente já estava com uma estrutura preparada para isso, a gente tinha uma área coberta, então a gente pôde acomodar todos que foram. Foi uma belíssima celebração, o nosso pontapé inicial da nossa Semana Farroupilha. Ainda na sexta-feira, nós tivemos um jantar com homenagem aos patrões dos 60 anos do CTG Camaquã, uma oportunidade de ter ou os patrões ainda vivos, ou a família daqueles que já nos deixaram, uma noite de muita cultura, de muita história, onde a gente pôde aí rever fatos da longínqua história do CTG Camaquã e reafirmar esse legado para mais 60 anos. Bom, e assim como nós fizemos no ano passado, que nós recebemos diversas pessoas aqui da nossa comunidade que têm envolvimento com o tradicionalismo gaúcho, foi um sucesso. As pessoas pediram, tá, mas esse ano vocês vão fazer a Semana Farroupilha da Sul TV? Sim. E a gente fez de uma forma um pouco diferente, né? Nós abrimos espaço para as entidades tradicionalistas aqui da cidade de Camaquã. Todas elas têm uma importância muito grande para que isso aconteça, né? Para que a gente tenha uma Semana Farroupilha. Ontem a gente conseguiu acompanhar uma história que eu confesso que eu não conhecia, do grupo Os Guapos de Camaquã. Uma história muito bonita, um trabalho belíssimo que é realizado, inclusive com crianças carentes aqui do nosso município. Hoje nós estamos recebendo aqui o CTG Camaquã para falar um pouco, porque o CTG Camaquã é que abriga a Semana Farroupilha, né? Historicamente, o nosso município, a Semana Farroupilha é realizada lá devido àquele espaço maravilhoso, um espaço muito grande, que acomoda todas essas atividades, né? O parque do CTG Camaquã, as margens do Arroio Duro, realmente é um lugar privilegiado. E foi muito bom tu falar nessa questão, Gil, porque a gente abre as portas para a Semana Farroupilha, mas a Semana Farroupilha ela não é um evento do CTG Camaquã. Ela é um evento da Prefeitura Municipal. A gente entra como parceiro e organizador, né? Mas é um evento público. Um evento que é regido por uma lei estadual que também institucionalizou o feriado do 20 de setembro como o Dia do Gaúcho, e essa semana de 13 a 20, porque é o período que lá no início o Grupo dos 8, no Colégio Julinho de Castilhos, e aquela história de como toda a nossa Semana Farroupilha começou, é o período onde ela ocorreu. Então a gente retrata essa história e relembra e reafirma essa retomada dos costumes gaúchos e esse legado de Paixão Cortes e Barbosa Lessa e os outros nos deixaram. Então, teve um fato engraçado nos últimos dias que alguém me perguntou: por que vocês não mudam a data da Semana Farroupilha? Assim, uma coisa que não se muda, né? A Semana Farroupilha ela acontece de 13 a 20, o feriado, o Dia do Gaúcho, a data magna do Gaúcho, é o 20 de setembro. E sim, nós vamos celebrar sempre a nossa história, a nossa cultura, no ano todo, mas principalmente nesse período. Bom, este ano a gente tem, todo ano a Semana Farroupilha homenageia personalidades do Rio Grande do Sul. Esse ano nós temos uma homenagem, o patrono da Semana Farroupilha é
Pedro Hortaça. Pedro Hortaça, desculpe a memória. Mas, além do Pedro Hortaça, que é o patrono da feira, há uma grande homenagem em todo o estado para Jaime Caetano Brau. O centenário de Jaime Caetano Brau. E para falar um pouquinho disso, eu não vim sozinha, né? Eu vim com uma comitiva de garbo e elegância. Né? Eu estou a minha vice-patroa e o meu prendado, a primeira prenda juvenil, a primeira prenda mirim e o Piazito do CTG Camaquã estão aqui comigo. E a Eulália, a nossa primeira prenda juvenil, vai falar um pouquinho sobre o Jaime Caetano Brau. Bom, deixa eu agradecer a presença da Eulália, obrigado por estar aqui hoje, a gente fica muito feliz em contar com a tua presença e principalmente eu sei que você pesquisou muito sobre o Jaime Caetano Brau, você inclusive, junto com seu pai, vocês fizeram uma poesia muito bonita que a gente vai acompanhar depois mais tarde, mas gostaria que você falasse um pouco pra gente sobre esse teu trabalho de pesquisa, o que você descobriu sobre o legado de Jaime Caetano Brau. Bom, então esse ano, né, o homenageado da Semana Farroupilha é Jaime Caetano Brau, porque ele estaria fazendo 100 anos. Um dos maiores artistas do nosso estado decidiu ser homenageado esse ano por conta de seu aniversário e por várias outras questões. A gente estudou também um pouco da história e descobriu que ele queria até ser médico inicialmente, mas o que deu certo mesmo foi o improviso. Ele começou a improvisar desde muito pequenininho. Então, por isso, né, esse ano a gente foi convidado pela questão ali do início da Semana Farroupilha na abertura, a fazer uma declamação do Jaime. E como escolher uma é muito difícil, a gente preferiu fazer uma poesia inteira falando das poesias dele. E aí agora, no final, vou falar um pouquinho para vocês. Então, isso que a gente queria trazer e homenagear a esse grande poeta, junto com todo o Rio Grande do Sul. Bom, aliás, deixa eu aproveitar aqui para deixar o pessoal no suspense. Eu já acompanhei essa poesia lá na abertura da Semana Farroupilha, muito bonita, ficou parabéns a ti, parabéns pelo teu pai, que foram as pessoas que fizeram todo esse trabalho de pesquisa. E não é fácil, gente, não é fácil montar uma poesia como essa. E então, daqui a pouco, a gente vai poder ter essa oportunidade de mostrar para todos que nos assistem em casa. Olha, muito obrigado, né, por ter acompanhado. Ela foi uma poesia criada assim bem de última hora, né? A gente criou ela 3 dias antes dela ser apresentada na abertura e ela vem sido aperfeiçoada, assim, com o tempo, a minha declamação, a entonação, que é algo que a gente estuda bastante, né? Uma poesia, ela não é declamada assim do dia para a noite, como foi, ela é estudada, entonação. A gente fala, a nossa coordenadora do cultural, que é a tia Mirelle, é ela que me auxilia nas declamações. Então ela vê, corrige, e como foi tudo de última hora, a gente está aperfeiçoando ela. Então eu acredito que hoje ela esteja bem melhor do que ela esteve, e para fechar a Semana Farroupilha, eu irei declamar de novo e acredito que aí sim ela vai estar muito bonita. Tá certo, patroa, mas quando a gente fala em Semana Farroupilha, existe um momento em que toda a comunidade acaba participando, ou desfilando, ou então essas pessoas vão estar na calçada assistindo, tomando um chimarrão, ou seja, a cidade inteira para no dia do desfile, né? Exatamente, a gente tem aí as festividades, hoje tem baile, amanhã tem show, na quinta-feira baile novamente, junto de tantas outras atividades que a gente tem, apresentação de invernada, chula, declamação, tudo isso ocorrendo dentro do galpão do CTG Camaquã, programação diária, né, que a gente começa a partir das 20 horas e vai madrugada dentro. A gente ainda está recebendo o torneio de truco, que está sendo feito em etapas, começou no final de semana, mas a data magna do Gaúcho é o 20 de setembro e o ponto alto dessa semana é o desfile. E aí a Caetana também tem alguns detalhes quanto ao desfile, principalmente a questão se chover, que todo mundo já fica naquela especulação. Como é que está o tempo? Como é que vai estar o tempo dia 20? Vai sair desfile? Não vai sair desfile? Então a Caetana vai trazer algumas informações sobre o desfile para a gente. Então vamos conversar com essa prenda muito bonita que veio aqui hoje a brilhantar o nosso programa para explicar para os nossos telespectadores como vai funcionar o desfile. Bom, o desfile é às 9 da manhã e sai na frente da Fundasul. E passa pelas avenidas Bento Gonçalves, Loureiro da Silva e Olavo Moraes. E depois volta para o CTG. Bom, então todo mundo está convidado, né? Quem quiser participar de alguma maneira. Patroa, esse desfile, existem algumas necessidades que devem ser observadas, como por exemplo os animais que vão participar, né? Sim, todo animal que participa do desfile, ele deve estar com seus exames, né, todos em dia. Então, lembrando que essa é uma determinação da Vigilância Sanitária, da Sanidade Animal.
E da inspetoria veterinária. Isso, e trata justamente pela segurança, né? Sim, pela segurança dos animais. E com os exames, com o porte das GTAs prontas, lá na inspetoria veterinária está sendo distribuído as pulseirinhas. Cada cavalo, para participar do desfile, ele vai receber uma pulseirinha, que é uma credencial, que o habilita a participar do desfile e depois das programações do rodeio no final de semana. Você falou em rodeio. Essa é uma novidade que nós temos neste ano. A Semana Farroupilha, literalmente aqui, não vai terminar no dia 20 de setembro. Não vai terminar no dia 20 de setembro. Ainda sobre o rodeio, nos perguntam muito se vai sair. Sim, o desfile ele vai sair. Se caso tiver uma previsão de chuva muito intensa na sexta-feira, a gente ainda tem a opção do sábado e domingo, mas este ano não existe a possibilidade do desfile ser cancelado. Ele sai no dia 20 ou ele pode ser adiado para sábado e domingo, e isso a gente vai comunicar caso seja necessário. Mas sim, vai ter desfile. Parabéns por essa iniciativa de manter ele, mesmo que não seja no dia 20, caso não haja possibilidade devido ao tempo, porque é um momento em que a comunidade inteira acaba se programando, né? As entidades enfeitam os caminhões alegóricos, dá pra gente dizer assim, os veículos que participam e tudo mais, e há toda uma programação para participar. O que a gente pensa, Gil? Claro que com chuva perde um pouco o brilho, aquelas crianças que alegrariam os caminhões, algumas deixam de ir, a gente entende. Mas a gente tem que pensar também no pessoal que trata o seu cavalo o ano inteiro, justamente para essa data, né? Aquelas crianças, as nossas crianças dos grupos de invernada, que se preparam para esse dia o ano todo. Então, o cancelar, o não ter desfile, é uma penalização muito grande que a gente julga que não se deve ocorrer. Então, já foi conversado com o secretário Varley, representante da Prefeitura Municipal, já foi conversado com alguns outros patrões, principalmente o pessoal do Piquete Chama Crioula, que foi a Alegrete buscar chama, e no nosso entendimento, o desfile ele deve sair, né? Se caso o tempo nos atrapalhe no dia 20, a gente tem a opção do sábado e do domingo. Bom, vamos falar da novidade desse ano. Sábado e domingo? Sábado e domingo, eu acho que eu tenho um gaúcho que quer falar, né? Fazer um convite para o que vai ter no sábado e domingo lá no CTG. Pode falar, tá bom. Boa tarde, vim aqui convidar vocês para esse final de semana vai ter no CTG Camaquã provas de laço e rédea. Isso mesmo. Olha aí o Bernardo aí trazendo um convite, e na verdade não um convite, é uma convocação. Uma convocação. Trouxe, né? O Bernardo, ele é uma promessa de um grande laçador e já é um grande premiado nos concursos de rédea lá no CTG Camaquã. Tô sabendo que já tem troféu. Já tem troféu. E o Bernardo está fazendo esse convite que a gente traz aí. No dia 20 à tarde, já algumas provas, como a prova de rédea, a prova do couro, provas mais tradicionais. E no sábado e no domingo, o nosso tradicional rodeio crioulo. Lembrando, Gil, que a gente tem à disposição no Parque do CTG Camaquã terrenos para acampamento ainda, né, que procurando a equipe responsável, tem uma taxinha lá de acampamento, acertando essa taxinha tem lugar para acampar desde já, e o acampamento para o rodeio vai estar liberado a partir da quinta-feira, dia 19, no nosso terreno da campeira, e esse acampamento, para quem vir para o rodeio, é gratuito. Bom, agora, rodeio. A gente falou sobre Semana Farroupilha, tanta coisa boa. A gente já falou de baile, tem baile todos os dias. Todos os dias. Logo mais, Expresso da Vaneira nos aguarda. Hoje. Amanhã tem Capitão Faustino. Amanhã, Capitão Faustino. E assim segue, né? Quinta-feira, Porteira do Pago. Sexta, Os Andeiros. E sábado, Grupo Querência. Bom, então a gente falou que tem baile, a gente falou que tem rodeio, a gente falou que tem desfile, a gente falou que tem truco, tem de tudo um pouco. E o que mais não pode faltar? Eu, particularmente, não sei ir no CTG sem chegar lá na Copa e comer um pastel. Aí o pastel é famoso. É bom, né? É famoso. E eu quero saber uma coisa, o pastel desse ano, será que ele continua com aquele mesmo tempero, com aquela mesma crocância, né, com aquele mesmo sabor dos rodeios anteriores? O pastel esse ano, ele vem melhor ainda. Porque ele vem... Tem como. Porque ele vem com a pessoa que é a que melhor sabe fazer pastel. Teve por um período aí afastada da cozinha do CTG, e agora voltou, e agora sim, o pastel do CTG Camaquã é aquele que já foi ensinado aqui na Rádio Acústica e que é a marca
oficial da nossa Copa do CTG Camaquã. Então, o pastel da Tia Tânia. Vamos conversar com a especialista. Dona Tânia, obrigado por ter vindo aqui hoje novamente participar aqui do nosso programa. E vamos ter pastel de ótima qualidade, aquele que todo mundo gosta. Pastel assim a noite toda, com o mesmo saborzinho de muitos anos. É a mesma coisa. Todo mundo pergunta, tem segredo? Não tem segredo. É amor e vontade de fazer. Pois eu já ia dizer, né? Pelo que a Lisele já me contou um tempo atrás, o segredo está no carinho, né, na vontade realmente de fazer um produto bem feito para atender o gosto e o paladar de todos que visitam o CTG Camaquã. E manter o tempero sempre igual, sem diferença nenhuma, que aí vai direitinho, todos usando a mesma coisa. Pois é, e tem uma receita que há um tempo atrás a Dona Tânia trouxe ali na Rádio Acústica FM, e aí a gente mais ou menos entendeu, né? Por que todo ano o pastel tá sempre do mesmo jeito. Parece que a Dona Tânia, ela diz, não, assim não. É, bem melhor, assim. Aqui, ó, é assim. A gente brinca com ela, Gil, que ela tem ciúmes daquela cozinha lá, eu acho que mais que a cozinha da casa dela. Mas o pastel é feito na medida, ela tem a receita, não pode comprar guisado demais, para não ficar passado de um dia para o outro, não pode comprar guisado de mento para não faltar. Não, que aí dá diferença, o né? temperinho, os produtos fresquinhos, então é tudo feito fechadinho na hora, não pode ficar fechado de véspera, então ela tem os segredos dela para aquele pastel ser bom. E aí traz a segurança também para quem compra, né, o pastel, para quem vai adquirir. E outra, dá fome, né? A gente dança a noite inteira, né? A gente corre para um lado e outro lá dentro, lá dá fome. Não chega na madrugada, não se vence fazer pastel. Olha aí. E a cerveja da Copa tá bem gelada, que também apetece tomar um... Assim como é sempre todo baile, né? Exatamente, assim como é sempre todo baile e agora direto durante toda a Semana Farroupilha. Que legal, que coisa boa a gente ter aí a continuidade desses festejos farroupilhas aqui na cidade de Camaquã. O CTG Camaquã, já que a gente hoje tem um espaço destinado para o CTG Camaquã aqui no programa, que traz muitas inovações, né? Inclusive na questão das invernadas, aquele estudo todo que foi feito sobre a história de uma cruz que foi encontrada um tempo atrás em Camaquã e o pessoal olhou para aquela cruz e, só um pouquinho, essa cruz está muito parecida com uma cruz especial, essa aqui não é qualquer cruz. E o CTG Camaquã, através da Invernada Adulta, está resgatando essa história para toda a nossa comunidade. Exatamente, e quem tiver a oportunidade de passar pelo nosso parque, a gente está com a curodaria dessa cruz, da Cruz da Praça da Santa Cruz, ela está no CTG Camaquã para exposição, e ela vem sendo motivo de estudo e de trabalho pelo nosso grupo adulto, que vai levar a sua temática aos Olhos da Cruz para a Interregional do Enarte, que acontece semana que vem, 28 e 29, porque a gente não para, né? E se Deus quiser trazer a classificação para estarmos com mais essa história da cidade de Camaquã nos palcos do Enarte, em Santa Cruz. Bom, nosso tempo está se esgotando, mas a gente não pode encerrar o programa porque eu deixei todo mundo curioso sobre a poesia de Jaime Caetano Brown. Vamos acompanhar, Eulália? De Rogério Lucena, Poemas de um Centenário. A mais famosa é o buchincho, que empolga os declamadores, que se tornam sonhadores e viajam na memória, levantam a voz e se engrandecem, como se lá estivessem, fazendo parte da história. Sem diploma, poucos conhecem, são versos de sentimento, que falam de conhecimento forjado por toda a vida. Nas tropeadas ou na doma, apresenta seu diploma, adquirido na lida. Peão de tropa conta a história de quem leva a vida tropeando, sem ver o tempo passando, sem se apegar em amores, sem um rancho para voltar, segue em frente a tropear, morando nos corredores, amargo e mateando. Falam de um mesmo costume, é o mate que nos une, tomado em comunhão. Erva mate da esperança que vimos desde criança, passando de mão em mão. Tio Anastácio pra lá, tio Anastácio pra cá. Conta a história de vida de um peão para qualquer lida, que às vezes não dão valor, vai vivendo no abandono, como um cusco sem dono, vai morrer num corredor. Arroz carreteiro para peonada, nos versos ensina a fazer,
E para quem quiser saber, ensina também o tempero. E depois de bater casco, peão esquece até do churrasco, comendo um bom carreteiro. Cuscubaio relata a história de um Cusco abandonado, que pelo peão foi resgatado num ato de sentimento, de um homem de caridade que fez nascer naquele momento a mais fiel amizade. Última Rinha Gauchada é uma história muito triste, mas que hoje ainda existe em clandestino local. Galos de rinha brigando, quase sempre se matando, sem compaixão do animal. São tantos os poemas de lutas, façanhas e amor. São versos de um pajador, um poeta sem igual, um centenário de homenagem a este grande personagem, Jaime Caetano Brown. Muito obrigada. Nós que agradecemos, ficamos muito felizes, né, por vocês estarem participando aqui hoje. Liseli, obrigado por mais uma vez estar atendendo o nosso convite para a gente falar sobre a cultura gaúcha. A gente fica muito feliz, Gil, de ter esse espaço, nós do CTG Camaquã e todas as outras entidades tradicionalistas que vocês recebem aqui também. Ter a nossa cultura nos veículos de informação, rádio, TV, levar um pouquinho do que acontece dentro do CTG, só mostra a força do nosso tradicionalismo e também reforça aquele sentido que a gente tem de levar a nossa tradição adiante. Então a gente agradece o espaço. Queria deixar registrado que além da festa da Semana Farroupilha, o nosso CTG ainda está mais em festa, porque amanhã a nossa Prenda Eulália está de aniversário. Olha aí, né? Parabéns! Então, eu ainda me lembro que a gente participou do desfile na manhã e fomos à tarde para o hospital para esperar a chegada da Eulália. Então, isso reforça o sentimento de família, né, de passar a cultura do pai para filho, de mãe para filha, e é isso que a gente quer seguir trazendo e cultivando dentro do CTG Camaquã, um ambiente onde todas as famílias são bem-vindas. Só para deixar bem claro, a dona Tânia vai passar trabalho amanhã, porque todo mundo vai querer comer pastel na companhia da Eulália para comemorar o aniversário da Eulália. Então, já vai preparando. O desfile, a gente fala que desfilou de manhã e de tarde foi, né? Porque em 2010 o desfile foi no dia 18, não foi no dia 20. Exatamente.